Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, na missa, a primeira leitura que vamos ouvir vem da carta de São Paulo aos Colossenses. E hoje, tu que me ouves estes 10 minutos com Jesus, eu queria-te convidar a fazeres uma viagem até Colossas, a cidade para onde São Paulo dirige esta sua carta, e acompanhar a comunidade cristã que vai, no fundo, lê-la pela primeira vez. A igreja de Colossas era uma igreja que tinha sido fundada por um discípulo de São Paulo, por Epáfras. Não devia ser assim muita gente que devia estar presente, provavelmente na casa de algum dos cristãos que se tinha convertido, talvez umas 50, 60 pessoas, e estavam todos expectantes, pois iam ouvir a carta do mestre, do seu mestre, que era Epáfras, no fundo, São Paulo. E São Paulo estava provavelmente preso nesta altura. Já deviam ter ouvido as notícias de como, no fundo, ele devia estar então a caminho de Roma, onde iria, no fundo, depois ser julgado, e não saberiam o que é que iria acontecer. E provavelmente já deviam ter ouvido toda a história deste Paulo, que era perseguidor de cristãos e que depois se converteu e tornou-se o mais fervoroso missionário que o seu mestre tinha conhecido, o Epáfras, e que, no fundo, depois tinha vindo até ali, até eles, para lhes partilhar a pessoa de Jesus. Devia estar esta comunidade expectante quando depois começam a ouvir estas palavras que devem ter surgido como assim setas no coração de muitos deles. Pois, na verdade, eles vinham de muitas origens, vinham do paganismo, no fundo, seguiam outros deuses, outras práticas. Não sabemos bem como é que vivia cada um deles, mas provavelmente muitos tinham um passado, tinham uma história que não se orgulhavam muito. E São Paulo, tendo tido, se calhar, notícias de como é que correu o apostolado nessa nova igreja nascente de Colossas, se calhar sentiu-se na necessidade de pregar e de anunciar-lhes estas verdades libertadoras da moral cristã, de como, de facto, podiam seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, também nestes aspectos da moral. Alguns a ouvir estas palavras naquela sala de uma casa em Colossas, se calhar começam a desatar em lágrimas, olhando para a sua vida e a pensar quão pouco amaram a Deus seguindo os seus caminhos. Outros, se calhar, começaram logo a pedir perdão uns aos outros que talvez tenham ofendido e que estavam ali naquela mesma sala. Talvez tenha havido outros que não lhes afetou assim tanto estas palavras, pois nada acusava a sua consciência. Mas, na verdade, aquelas palavras de São Paulo não foram apenas dirigidas àqueles cristãos da Igreja Nascente, mas também são palavras de Deus para nós, viva e eficaz. Também são uma instrução para nós que vivemos no século XXI, portanto já com 2000 anos de distância de São Paulo, mas que a mesma moral se aplica a nós como caminho para seguir Jesus. Portanto, imagina-te agora tu, hoje, na missa, a ouvir quem vai ler a leitura dizer-te o seguinte, estas mesmas palavras que servem como um bom exame para nós, para saber como é que está o nosso seguimento de Jesus na nossa vida moral. Diz-nos São Paulo hoje que se somos cristãos, se ressuscitarmos com Cristo, devemos aspirar às coisas do alto e deixar aquelas coisas da terra de lado. Devemos morrer para o homem velho e, portanto, devemos pôr de lado a imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, avareza, mas também a cólera, a irritação, a malícia, o insulto, a linguagem torpe, a mentira. Tudo isso faz parte do homem velho e é para ser posto de lado. Qual é que é a nossa reação hoje? Tal como aconteceu com aqueles cristãos de Colossas, se calhar o nosso coração pode reagir de formas diferentes a estas mesmas palavras. Uma reação que podemos ter ao ouvir estas palavras é de sabermos que, de facto, há aqui coisas que nós temos a trabalhar
Mas como São Paulo fala assim em termos gerais e quer dizer, se calhar nós não somos assim tão maus ou não temos propriamente assim tanto que nos acusa a consciência porque, sei lá, porque não estou propriamente arrependido ou não sinto um peso na consciência ou, sei lá, nem sequer estou muito disposto a mudar a vida, nem sequer tratamos muito o assunto. É uma armadilha que de facto pode acontecer na nossa vida, mas pensemos, de facto, se São Paulo dirigiu estas palavras aos Colossenses e nos dirige a nós hoje também, é precisamente às vezes para nos abanar, para dizer, olha, toma consciência que isto é importante. O caminho de Jesus pede-te que de facto também o sigas em todos estes aspectos, naquilo que diz respeito à imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, avareza, cólera, irritação, malícia, insulto, linguagem torpe, mentiras. Tudo isso é para pôr de lado. Isso não é um caminho de seguir Jesus. Havia um professor até na faculdade que nos dizia que antes de nos confessarmos, fazia-nos bem fazermos um exame de consciência, por exemplo, com estas palavras de São Paulo, ou outras, que ele também dirige a outras comunidades, a outras igrejas, também, no fundo, alertando para estes vícios que, se eles tinham, também nós podemos ter. Mas o risco que eu queria apontar era, de facto, este risco de nós sermos impermeáveis às palavras, porque achamos que não estamos propriamente arrependidos, ou que as coisas vão voltar a acontecer, e por isso até nos podemos ir confessar, mas nem mencionamos este tipo de coisas. Até podemos saber que elas são mal, que são pecado, mas se não o sentimos, podemos achar nós. Porque é que devemos estar a dizer? Pois bem, mas às vezes acontece que nós sabemos que uma coisa é má, até podemos não perceber totalmente, mas sabemos que se nos dizem é algo que não nos vai levar a um sítio bom, e por isso é bom que sim, que o pensemos antes e que o digamos em confissão. Assim como muitas vezes podemos não perceber totalmente que, bem, estou com fome, não sei exatamente quais é que são os nutrientes que eu preciso para me tirar a fome, mas sei que comer faz bem. Da mesma forma, é bom sabermos que, pronto, olha, fiz um mal e não percebi exatamente porque é que é o mal, mas, bem, vou dizê-lo a quem é o médico das almas, ou o nutricionista das almas, para depois me poder, no fundo, fazer mais leve e tirar este peso de cima. É, de facto, assim, um risco que creio que pode acontecer-nos muitas vezes e que talvez pode ter acontecido com alguns cristãos de Colossas, no fundo, ficarem impermeáveis a estas palavras de São Paulo, e que é bom que não nos aconteça a nós. Jesus, ensina-me a tomar a tua palavra como verdadeira palavra de Deus. Ajuda-me a ver como viram estes cristãos e como viram tantos cristãos ao longo da história, que aquilo que tu queres, de facto, é a minha salvação. Portanto, se me agitas um pouco, se me apontas alguns campos da vida que devo trabalhar, que devo falar, que devo levar ao médico divino, dá-me coragem para dizer hoje: não deixes que eu seja escravo da minha própria consciência, entre aspas, mas, na verdade, ajuda-me a abrir à verdade, a uma consciência bem formada, a uma consciência que quer te seguir com todo o coração. Além de ouvirmos hoje estas palavras de São Paulo, hoje é também dia de São João Crisóstomo. E São João Crisóstomo escreveu muito sobre o matrimónio e sobre a forma como marido e mulher se devem tratar. Deixo aqui também algumas passagens de uma das homilias que São João Crisóstomo fez, dirigida aos maridos, e que, claro, mudando o que tem de ser mudado, se aplica perfeitamente também às mulheres. Mostra à tua mulher que aprecias muito viver com ela e que por ela preferes ficar em casa do que andar pelas ruas. Prefere-a a todos os teus amigos, incluindo aos filhos que ela te deu. Ama-os por motivo dela. Fazei em comum as vossas orações. Aprendei o temor de Deus. Tudo o resto irá fluir como de uma fonte e a vossa casa se encherá de inumeráveis bens. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.